Saudações filosóficas. Professor Kraus na área mais uma vez, com o Krauscast. E esse é o episódio 5 da temporada 2. Mano, esses nossos rolês pelas ciências humanas vêm dando o que falar. Afinal de contas, o Krauscast é o podcast das humanas, do senso crítico, das reflexões, das crises existenciais, do autoconhecimento, enfim. A gente está aqui, de fato, para fazer você refletir, para fazer você avaliar a sua trajetória, a sua vida, à luz do pensamento de grandes personagens da história. E esse nosso episódio 5 é um episódio muito esperado. Eu quero, inclusive, agradecer pelos feedbacks. Tem sido muito legal saber que você está aí acompanhando o Krauscast nas mais diversas plataformas. E eu quero, inclusive, motivar você a continuar trazendo, aí o seu retorno, sua opinião, sua sugestão, sua crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Aproveita para seguir na plataforma onde você pode seguir, para curtir esse conteúdo também, para compartilhar. Se inscreve onde dá para se inscrever. Nós estamos disponibilizando o Krauscast nas mais diversas plataformas, justamente porque o nosso objetivo é alcançar a maior quantidade de pessoas. A ideia é criar, de fato, em cada rede, uma grande arena, digamos assim, onde várias ideias, várias interpretações sobre conceitos, sobre obras, vão ser expostas. E aí, esse nosso papo, ele é especificamente sobre a sociedade do cansaço. Falar sobre Byung-Chul Han, para mim, é sempre uma experiência muito, muito legal. Por sinal, quem acompanha o professor Kraus, aí, por exemplo, no Instagram, deve ter visto, que eu participei, tive a honra de participar de uma série documental cujo título é Sociedade do Cansaço, uma produção aí da Spray Filmes para a GNT e que também está disponível no Globoplay. 10 episódios incríveis, falando sobre vários aspectos dessa Sociedade do Cansaço. Também tive uma experiência muito maneira, que foi participar de um episódio sobre Sociedade do Cansaço com as meninas lá do podcast Mamilos. Muito legal o papo e você também pode acompanhar. E aqui a gente vai, assim como fizemos no episódio 4, trocar uma ideia diretamente com o pensador. Eu vou trazer aqui as minhas impressões, evidentemente. Vou fazer umas pausas também para me hidratar. Por sinal, se hidrate. E assim, a minha proposta é a gente, de fato, ouvir o pensador. A obra está aqui na minha mão, Sociedade do Cansaço, da editora Vozes, e a gente vai acompanhar aí a linha de pensamento construída por esse filósofo sul-coreano que atua lá na Universidade de Berlim, um cara sensacional. Inclusive, eu recomendo que você leia a obra, de verdade. E que você também acompanhe outros escritos importantes do Byung-Chul Han. Tem obras aí que são magníficas. Eu estou relendo Sociedade Paliativa e, paralelamente, também relendo Sociedade da Transparência. E assim, são livros que fazem você, abrir a mente, abrir a visão para uma série de coisas que estão acontecendo aí. E é muito legal. Então, assim, indo direto ao ponto, a Sociedade do Cansaço é uma sociedade que, segundo Byung-Chul Han, ela sofre do excesso de positividade. É importante que a gente entenda que esse excesso de positividade, ele também é denominado por alguns como positividade tóxica. E o que isso significa? Significa que nós construímos uma mentalidade onde nós nos cobramos dos outros e somos cobrados para sermos bonitos, felizes e produtivos o tempo todo. E aí eu já lhe faço uma pergunta. Alguém consegue isso? Não, na moral. Alguém consegue ser lindo, produtivo e feliz o tempo todo? Mano, não dá. Não dá. Essa conta não fecha. E por falar em conta, tentar correr atrás dessa loucura faz com que, em algum momento, a conta ela chegue. E é uma conta altíssima. E a gente vai ver ao longo desse papo que, a sanidade, ela tá na reta. Então,
o Byung fala que esse excesso de positividade nem sempre esteve aí. É óbvio que as pessoas trabalhavam antes, né, desse excesso de positividade. Até porque, se a gente está falando de um excesso de positividade, significa dizer que a positividade estava aí. A questão é que a gente está sendo acompanhado pelo excesso dela, né? E isso se dá principalmente na virada do século XX para o século XXI, onde nós deixamos a sociedade disciplinar, descrita por Michel Foucault, e nós chegamos aí nessa sociedade do cansaço, que o Byung também chama de sociedade do desempenho, né? E o que me chama a atenção, e sempre que eu sou convidado a falar sobre sociedade do cansaço, a falar sobre o Byung, eu faço questão assim de prezar por uma certa didática, até porque o Byung ele tenta ser acessível, embora fique evidente a sua erudição e os links que ele faz com vários pensadores, como o próprio Foucault, e a gente vai ver ele trocando ideia com Nietzsche, com Hannah Arendt, com Ehrenberg, enfim, ele troca ideia com a galera pesada. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a sociedade descrita por Foucault e que estava ali, né, dentro de um esquema de vigilância, de punição e de disciplina, e que vigorou, de certa forma, esse projeto disciplinar até o final do século passado, do século XX, é uma sociedade que tem um imperativo, que é o imperativo do não. O que significa dizer que, para essa sociedade disciplinada descrita por Foucault, é muito importante, ou foi muito importante, deixar claro para as pessoas o que elas não poderiam fazer. Deixar claro para as pessoas os limites de suas ações. Então, era muito evidente isso. Quando você conversa com seus avós, e eu, particularmente, eu curto pra caramba conversar com vovô, conversar com vovó, a gente tem muito essa impressão através dos relatos deles. Então, aquela sociedade disciplinar, ela construiu, ela formou pessoas estabelecendo limites para suas ações. As pessoas eram produtivas? Eram. As pessoas eram obedientes? Eram. Mas perceba que aquela sociedade, ela destacou fronteiras, ela destacou limites. O que Byung vai revelar para a gente é uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade, ela se dá justamente na medida em que nós não formamos pessoas mais dentro dessa perspectiva, dentro dessa pedagogia, digamos assim. Nós, na verdade, construímos uma nova configuração, uma nova lógica baseada no imperativo do sim. Então, esse imperativo, ele vai justamente ditar para as pessoas mensagens e verdadeiros mantras, né, do se supere, do vá além. E nesse vá além, o camarada basicamente está caminhando para ir para o além mais cedo, né, diga-se de passagem. Mas preste muita atenção nesse detalhe. Essa coisa do yes, we can, essa coisa do trabalho enquanto eles dormem, estudem enquanto eles se divertem, isso aí é escrachar esse excesso de positividade. Então, assim, ser produtivo o tempo todo é algo que, inclusive, vai na contramão da nossa constituição biológica. E interessante que eu ainda vou mencionar isso mais uma vez, mais adiante, mas já vou mandando aqui uma frase do Nietzsche que ele diz que, por falta de descanso, a nossa civilização caminha para a barbárie. Isso é muito pesado, mano. A gente não consegue entender que o tempo ocioso, ele é importante. A gente não consegue entender que, não fazer nada é necessário, mano, pra não surtar, tá ligado? E se você olhar ao seu redor, tá todo mundo surtado, velho. Vou, inclusive, abrir um parêntese aqui pra mencionar o fato de que, durante a pandemia, nesse isolamento, a gente percebe aí em várias pesquisas, são várias pesquisas mesmo, mostrando que o home office, ele trouxe danos pesados para a sanidade mental dos trabalhadores. E o home office é um sintoma dessa sociedade do cansaço. Total, assim. Porque você percebe que as novas tecnologias, as novas ferramentas aí, elas fazem com que a gente não encerre o expediente. A gente sai do trabalho
mas tipo, a gente sai geograficamente, né, do espaço do trabalho, mas a gente carrega o trabalho dentro da mochila ou dentro do bolso, na palma da mão, e aí não tem hora para acabar. E eu estou falando de trabalho, mas o mesmo se aplica aos estudos. Então a gente vai desenvolver melhor essa questão, mas eu quero já assim abrir mostrando essa diferença que há entre a sociedade disciplinar, descrita por Foucault, que trabalhou dentro dessa lógica do imperativo do não, e a sociedade do cansaço ou do desempenho, descrita por Byung-Chul Han, que é uma sociedade que sofre com o excesso de positividade. Diga-se de passagem, a gente viu, inclusive, durante os Jogos Olímpicos, o caso Simone Biles, e eu acredito que foi um caso bastante emblemático, e o posicionamento dela foi um posicionamento bastante importante, né? Quando ela diz que, tipo, ela não tem sanidade, ela não tem estrutura, ela não tem condição de competir. E aí o mundo do esporte, e não só o mundo do esporte, na verdade o mundo fica chocado, né? Porque, enfim, uma das maiores estrelas dos Jogos Olímpicos, basicamente certeza de medalhas, melhor dizendo, e aí a mina para. E aí a gente vê como essa sociedade do sim não consegue entender a importância do não. Um simples não para uma atividade, claro, a gente está falando de Jogos Olímpicos, né? Um evento histórico, mas independente de, nós percebemos essa dificuldade em compreender o valor do não. Interessante isso, né? O quanto nós, de fato, estamos aí obcecados pelo sim. Eu também curto mencionar o fato de que o Byung-Chul Han, ele fala, né, que as pessoas, elas, durante essa formação e essa afirmação delas nessa sociedade do cansaço, elas não se dão conta de que se autoexploram. Na verdade, elas se autoexploram e chamam isso de realização ou de sucesso. E o que seria esse se autoexplorar? Naquela sociedade ainda descrita por Foucault, nós tínhamos figuras de autoridade que exerciam algum tipo de interferência, de controle sobre nós. Então existia esse controle externo, esse monitoramento, essa exigência externa. Mas nós internalizamos de tal forma essa filosofia do excesso de positividade que nós passamos a ser os nossos próprios carrascos. E o Byung faz questão de escrachar isso, né? E é interessante que isso dá pano para manga para tanta discussão. Quando a gente fala, por exemplo, sobre uberização do trabalho, quando a gente fala de pessoas que utilizam ferramentas digitais, como os influencers, né? Produtores de conteúdo, são pessoas que estabelecem as suas próprias metas e são metas cada vez mais inalcançáveis. Então, quem trabalha com meta, e talvez você que me ouve seja uma pessoa que trabalha com meta, não porque quer, mas de repente porque a empresa estabelece metas, mas talvez você seja a pessoa que estabeleceu metas platônicas, né, para a sua própria atividade, perceba o quanto essas metas conspiram contra a nossa sanidade. Então, nós colocamos na balança a produtividade como se fosse um valor supremo, absoluto, que não pode ceder ao descanso, que não pode ceder ao lazer, que não pode ceder ao ócio, que não pode ceder à saúde. E, enfim, isso é gravíssimo. Por sinal, antes da pandemia, a OMS já vinha alertando quanto a algo que o Byung fala na obra, que é a questão da proliferação da chamada síndrome de burnout, né? Mas além do burnout, olhando ao redor, né? Olhando ao seu redor, você vai perceber a quantidade de pessoas com ansiedade, com depressão, com algum tipo de transtorno. E é uma parada que, tipo, mano, a gente tá naturalizando cobranças absurdas, metas absurdas, e também estamos naturalizando o fato de que os ambientes, as relações e as atividades estão cada vez mais tóxicas. E talvez esse Krauscast ele sirva para disparar aí um alerta em você e na sua galera. Porque, como eu falei, o interessante é que você compartilhe esse conteúdo.
E eu já estou começando a folhear aqui o livro, que é a segunda edição ampliada da editora Vozes, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E eu vou adotar aqui uma dinâmica que foi adotada no episódio 4, que a gente tratou do amor líquido. Por sinal, se você ainda não conferiu esse episódio, né, confira. Tá muito legal. Eu recebi feedbacks de pessoas dizendo que, caramba, foi muito legal inserir essas citações, porque de fato a impressão é que a gente está ouvindo o próprio pensador. E aí você vem e aí traduz o que precisa ser traduzido, explica e fica muito legal. E eu tô aqui me hidratando, a garrafinha tá aqui, e mais uma vez se hidrate, certo? Então, eu vou dizendo aí as referências e evidentemente eu vou comentar. O interessante é que o Byung, já na página 7, ele já manda uma pedrada assim. Ele diz: doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção, com síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de burnout determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Uma coisa que é interessante é que o Byung, ele fala que os problemas que nós tínhamos de saúde pública eram problemas que tinham a ver com bactérias, que tinham a ver com o uso de antibióticos, com o sistema imunológico, né? Ele fala que eram problemas decorrentes da questão de um trabalho melhor com higiene, e esses problemas eram os problemas lá do final do século passado. Mas nós estamos lidando com outros problemas. O Byung utiliza expressões como violência neuronal, infartos psíquicos, para descrever, né, esse quadro, que é um quadro problemático que nós estamos inseridos. Ele vai dizer que as violências que nós sofremos, elas são violências internas e que muitas vezes são provocadas por nós mesmos. Porque nós, como eu já mencionei, estabelecemos metas inalcançáveis, nós estabelecemos cobranças, a própria utilização, né, em larga escala das redes sociais faz com que a gente se compare. E aí eu lembro muito do pai do existencialismo, né, o Kierkegaard, quando ele fala que a raiz da infelicidade humana está na comparação. E é interessante que essa sociedade do cansaço, ela, além de todas as questões que eu já mencionei aqui, ainda tem esse fator, né? O fator de você se cobra, o ambiente por si só instiga você a ir entrar nessa onda do supere-se, né? Nós temos aí os profetas das patologias psíquicas, né? Os coaches e, enfim, muita gente pregando um lance de desenvolvimento pessoal e de sucesso que, sinceramente, eu não tenho ressalvas, mano. Eu tenho críticas severas a essa cultura. Essa cultura dos 10 passos do sucesso, empreenda, né? E que faz as pessoas, inclusive, se acharem fracassadas porque simplesmente elas estão tendo momentos com a família ao invés de estarem, sei lá, investindo em alguma coisa. Eu não estou defendendo que as pessoas devem viver ociosas. Eu não estou defendendo o outro extremo, né? Porque muitas vezes quando você critica um extremo parece que você está defendendo o outro. Eu estou criticando o extremo dessa doença, mano. Dessa mentalidade, né? De trabalhe, né? Se exploda, se destrua, se autodestrua, porque vale tudo pelo sucesso. Não vale. Inclusive, como professor, eu costumo dizer para os meus alunos: nada vale mais do que a sua sanidade. Na boa. Até porque para você usufruir daquilo que você conquista, você precisa estar são, né? E é sobre isso que o Byung está falando, sobre saúde. Lá na página 16, ele vem com essa aqui, ó. A violência da positividade que resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação já não é mais viral. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. A rejeição frente ao excesso de positividade não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma uma abreação neuronal digestiva, uma rejeição. Tampouco o esgotamento, a exaustão e o sufocamento frente à demasia são reações imunológicas. Todas essas são
manifestações de uma violência neuronal, que não é viral, uma vez que não podem ser reduzidas à negatividade imunológica. Então é aquilo que eu tinha mencionado, né? Ele fala que os problemas que nós temos de saúde são problemas de ordem psicológica, são problemas de ordem emocional e que, isso não tem a ver com o sistema imunológico. Na verdade, o que o Byung está tentando dizer é que esses males, essas violências, né, esses inimigos da nossa sanidade, eles conseguem penetrar no nosso ser com muito mais facilidade que uma bactéria conseguiria penetrar, né, lá no final do século passado, quando a gente estava começando a utilizar antibióticos e outras substâncias, mecanismos, graças ao progresso, né, da ciência para defender a gente daqueles males. Então o que eu quero dizer é que nós estamos mais vulneráveis, porque esse excesso de positividade, ele está por toda parte, né? Perceba que esses discursos que eu estava aqui, né, combatendo, eu até me contive um pouco aqui, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou pistola com essa viagem aí, desses mantras, desses gurus do sucesso. O lance é que, mano, para onde você olha, você vê esses slogans, você vê a reprodução dos mesmos discursos. Muitas vezes é um professor, é uma mãe, é um pai, é um melhor amigo, é uma série, né? É uma música que vem aí passando por cima de você e meio que colocando você numa condição de que, se você não correr, se você não se autodestruir para poder alcançar determinado objetivo, você vai, enfim, ficar para trás. Lá na página 20, o Byung diz assim: a violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH ou o burnout apontam para um excesso de positividade. A síndrome de burnout é uma queima do eu por superaquecimento devido a um excesso de igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. Então é isso, a gente tem a massificação do positivo, a gente tem cobranças por toda parte, nós temos gatilhos, né, para essa hiperatividade, para essa hiperprodutividade por todo lado, e as estruturas sociais, os ambientes, eles estão cada vez mais nocivos mesmo, assim. É um lance muito pesado. Então, se você está na faculdade ou está na escola, se você está trabalhando, talvez você esteja se super identificando com esse papo aqui, né? E talvez você não esteja sofrendo tanto assim, porque você, sei lá, de repente conseguiu se adaptar à correria, ou você está com o freio puxado aí e está conseguindo equilibrar as coisas, mas se você está conseguindo se resguardar, você sabe que você é exceção, né? Você está ligado nisso. Que olhando ao seu redor, você percebe que, de fato, essa massificação do positivo, ela é para lá de real. E aí a gente avança na discussão com o Byung, e eu quero justamente estabelecer, de fato, essa conversa com o Byung. Na página 22, ele fala sobre... o título dessa sessão é Além da Sociedade Disciplinar, e ele fala o seguinte: a sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias, de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. E esse lance de ser empresário de si mesmo tem muito a ver com aquela citação, né? Do indivíduo se autoexplorar e jurar que isso é realização ou que isso é sucesso. Me parece, inclusive, que esses empresários de si mesmos, que nós estamos nos tornando, fez de nós chefes
mais cruéis, até mais carrascos, do que os chefes propriamente ditos. É muito louco pensar isso, né? Que a gente muitas vezes se cobra muito mais e a gente é muito mais severo com a gente do que alguém que exerce um cargo superior. É muito louco isso. Eu vejo até às vezes as pessoas compartilhando na internet, né? Não seja tão severo assim consigo mesmo, né? Às vezes a gente alivia para os outros e a gente se martiriza pra caramba. E isso precisa ser corrigido. Outra coisa que eu costumo dizer muito para os meus alunos é a importância de se fazer terapia, né? E estou aqui de novo tomando minha água. O Krauscast está sendo gravado na calada da noite, sabe? Eu moro numa área bastante barulhenta e, além disso, tem a questão de estar inserido na sociedade do cansaço, correndo para dar aulas em cidades diferentes, até de estados diferentes. E, diga-se de passagem, e aí vai um relato bem pessoal, eu já fui um workaholic, né? Um viciado em trabalho, e eu estou me libertando disso, me libertando dessa parada, desacelerando, fazendo terapia, praticando também meditação. Por sinal, temos aqui, nessa segunda temporada, um episódio falando sobre meditação. Confere lá que tá muito legal. Um papo com a Mila, que é uma pessoa que tem toda uma história de uma conexão, de uma entrega mesmo a esse lance, e que vale muito a pena conferir. Além de estar praticando esporte e atividade física, é muito legal. E aí, seguindo essa pegada aqui do papo com Byung, na página 25, ele diz pra gente o seguinte: a positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. Assim, o inconsciente social do dever troca de registro para o registro do poder. O sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência. O poder, porém, não cancela o dever. O sujeito de desempenho continua disciplinado. Ele tem atrás de si o estágio disciplinar. O poder eleva o nível de produtividade, que é intencionado através da técnica disciplinar, o imperativo do dever. Mas em relação à elevação da produtividade, não há qualquer ruptura, há apenas continuidade. O que o Byung está tentando dizer para a gente é o seguinte: aquele sujeito lá da sociedade disciplinar, que tinha que ser obediente às regras e tal, ele era produtivo. Mas ele era produtivo até certo ponto. A gente conseguiu otimizar, a gente conseguiu ampliar a capacidade de obediência e produtividade, rompendo com a negatividade e rompendo com aquela mentalidade negativa. Então, um sujeito que internaliza essa mentalidade de ser produtivo, de trabalhar continuamente, de render cada vez mais, estabelecer sempre novas metas inalcançáveis, esse indivíduo ele é muito mais dócil, utilizando aí uma expressão do próprio Foucault, muito mais dócil, muito mais obediente, muito mais proativo do que aquele sujeito da obediência. E aí o Byung faz questão de colocar aí o dedo na ferida, né? E já na página 29, ele vem com a seguinte ideia: o sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. O depressivo é o inválido dessa guerra internalizada. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de positividade. Reflete aquela humanidade que está em guerra consigo mesma. O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito de obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e coação coincidam. Então, é interessante a gente verificar isso, né? O Byung, mais uma vez fazendo um paralelo com Foucault, ele fala que aquela sociedade disciplinar, ela produzia, né, loucos e criminosos. E a sociedade do cansaço, ela produz justamente depressivos, ansiosos, estressados, angustiados, pessoas que carregam problemas cada vez mais profundos, né, consigo mesmas, e que pode aí culminar com um quadro muito, muito pesado, né?
Eu não sei se você conhece alguém que tem depressão ou que foi acometido aí pelo burnout, mas, mano, é muito, muito, muito pesado. A pessoa é como se de fato ela tivesse esgotado, sabe? Tipo, o apetite pela vida. É muito louco isso. Eu costumo trabalhar muito essa linha da vontade de poder ou vontade de potência em Nietzsche. E eu costumo tentar traduzir da forma mais simples possível, dizendo que essa vontade de potência é a vontade de viver, né? É o apetite pela vida. E imagine você não conseguir encontrar esse combustível dentro de si, essa vontade dentro de si, porque simplesmente esgotou. Acabou, mano. Você não tem gás, né? E o Byung está fazendo aí inúmeros alertas. Na página 30 ele diz: o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal, que em virtude das estruturas coercitivas que lhes são inerentes, se transforma em violência. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. E aí fica o questionamento, né? Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Hoje mesmo estava falando sobre Bauman, né? E com uma das minhas turmas, e aí falando para eles, né? Que aquele lance da busca pela liberdade, né? Que nós falamos inclusive aqui. Nós temos um episódio aqui sobre Bauman, né, que eu já citei, que é o episódio anterior a esse, que fala sobre amor líquido, mas a gente tem um episódio na primeira temporada, onde a gente fala também sobre Bauman de uma forma geral. E aí o Bauman ele é muito categórico, né, ao dizer que no final do século passado a gente militou em prol da liberdade. Mas, repito, que liberdade é essa? Que liberdade é essa que nós estamos aí usufruindo de tamanha autonomia que gerações anteriores não tiveram acesso e que a gente se vê aí aprisionado, escravizado por atividades e por rotinas que são extremamente tóxicas. Como é que é ser livre nessa condição, né? É um tanto quanto paradoxal mesmo, como diz o Byung. E na página 31, o Byung ele fala sobre a questão da multitarefa. E é muito interessante, né? Ele coloca que as pessoas elas acreditam na sociedade do cansaço que a multitarefa é um avanço, né? É um sinal de progresso. Para quem não entende, né? Multitarefa é tipo você ter a capacidade, né, de repente estar executando várias atividades ao mesmo tempo, né? E tem gente que se gaba disso. Só que o Byung vai dizer que isso é um retrocesso. Ele vai, inclusive, relatando aí, ao longo dessa sessão, né, que é a sessão 3, intitulada O Tédio Profundo, ele vai dizendo que os animais selvagens, eles eram meio que forçados a estarem ali, por exemplo, depois da caça, né, ali se alimentando, eles tinham que estar de olho nos filhotes, tinham que estar de olho no alimento, tinham que estar de olho no território. Então, enfim, tinha que estar ligado em tudo ao mesmo tempo. Mas o ser humano se distingue dos outros animais justamente pela capacidade de mergulhar nessa contemplação de uma determinada atividade, né? Nós temos a capacidade de estabelecer aprofundamentos naquilo que a gente está executando. Mas como é que a gente faz isso na sociedade do cansaço? Muitas vezes a ideia que a gente traz na cabeça é que, tipo, eu tô parado lendo um livro. Mano, eu tô lendo um livro. E tem gente que vai meio que se autopunir por estar apenas lendo um livro. Porque era para você estar lendo um livro e ao mesmo tempo estar desenvolvendo o quê? Uma tese de doutorado e ao mesmo tempo estar criando um projeto para uma startup e ao mesmo tempo estar numa reunião por uma plataforma virtual com empresários chineses. Então, mano, você está lendo, ou de repente você está escrevendo. São duas coisas magníficas, atividades que são, assim, são atividades extremamente singulares, mano.
é difícil até adjetivar, né? A leitura e a escrita, como a leitura e a escrita são poderosas. Talvez o termo mais adequado seja esse. Há poder na leitura, há poder na escrita, há poder na reflexão que nós fazemos quando nós estamos lendo, há poder na criatividade quando nós estamos ali, né, escrevendo alguma coisa. E simplesmente a gente sabota atividades como essa porque a gente só está executando só essa atividade, né? Então vem essa mentalidade. Eu vou ler até o trecho aqui na página 31, que ele diz assim, olha, a multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tende a ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar para que ao comer ele próprio não acabe comido. Ao mesmo tempo, tem de vigiar sua prole e manter o olho em seu parceiro. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso não é capaz de aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem no copular. E vamos pegar essa parte do alimentar mesmo, de fazer a refeição. Qual foi a última vez que você fez uma refeição e você conseguiu, de fato, né, saborear essa refeição? Qual foi a última vez? Mas por mais que você tenha feito isso recentemente, é algo costumeiro? É algo que você pratica com frequência? E agora pare para pensar. Não deveria ser algo óbvio, tipo, parar para comer e ao mesmo tempo ter a possibilidade de saborear a comida? Não deveria ser algo normal? Não deveria ser a regra e não a exceção? Então, note que nós estamos abastecendo, nós estamos compartilhando e exercitando um estilo de vida que pega, inclusive, práticas que são necessárias e a gente está sabotando essas práticas. A gente está descaracterizando essas práticas. E isso é muito perigoso, para dizer o mínimo. Na página 37, o Byung solta essa aqui. O próprio Nietzsche, que substituiu o ser pela vontade, sabe que a vida humana finda numa hiperatividade mortal se dela for expulso todo elemento contemplativo. E aí vem a frase, que eu já mencionei anteriormente. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim pertencem as correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Nós precisamos da contemplação. E o que é essa contemplação? É justamente o tempo de mergulhar, de refletir, de analisar, né, de se concentrar. Cadê a nossa concentração? Onde é que está a nossa concentração? Ao ler um livro, você consegue apenas ler o livro? Quando você está na aula, você consegue só se concentrar naquilo que a professora ou o professor estão falando ali? Você consegue, numa conversa, num WhatsApp da vida, de fato dedicar aquele tempo a conversar com aquela pessoa ou marcar via WhatsApp um encontro pessoal? Como é que está o teu gerenciamento dessa vida contemplativa que é tão necessária, segundo Byung e segundo o próprio Nietzsche? Mais uma vez uma pausa para a água, que minha voz ela já está debilitada. E eu acho muito interessante o Byung construir esse link com Nietzsche, porque quem conhece um pouco de Nietzsche sabe que o Nietzsche ele fala muito sobre a importância que a mitologia grega desempenhou, né, lá na antiguidade, antes do período clássico em especial. A mitologia grega que presenteou, dentro daquela elaboração, uma espécie de espelho moral, né, para que os gregos pudessem contemplar, aproveitando aí o ensejo da ideia de contemplação, para que eles pudessem contemplar quem eles eram. Porque os deuses gregos, diferentemente do que a gente poderia esperar de uma divindade, os deuses gregos eles cometem equívocos, né? Eles traem, eles mentem, enfim. E aí dois deuses acabam sendo bastante representativos, né, do que seria
a nossa humanidade, Apolo e Dionísio. O deus Apolo é o deus que representa, entre outras coisas, o sol, a razão, a ordem, o equilíbrio, enquanto Dionísio é o deus do vinho, das festas, da paixão, do prazer, da luxúria, da inconsequência. E nós somos as duas coisas. E o interessante é você perceber que ao longo da história, o próprio Nietzsche vai sinalizar isso, né? Ao longo da história, a gente viu um grande favorecimento ao apolíneo em detrimento do dionisíaco, né? Então, Nietzsche, inclusive, vai fazer essa crítica lá à arte clássica, à filosofia de Sócrates e de Platão, à moral judaico-cristã e ao próprio projeto moderno, né? Porque na modernidade as pessoas sacrificam o presente em nome do futuro, sacrificam a vida em nome do progresso. Então, esse ser humano moderno, que é o mais próximo de nós, ele reflete muito essa ausência do aspecto dionisíaco e que tem tudo a ver com essa falta de contemplação, essa falta de prazer na vida. A gente precisa de prazer. A lacuna que é deixada pelo prazer, ela vai ser abastecida com estresse, com angústia, com mal-estar. Então, assim, o aspecto apolíneo, ele é importante. Nietzsche não vai defender que Dionísio é mais importante que Apolo. Não se trata disso. Nós precisamos da ordem, da razão, do trabalho, da produção. A gente precisa. Mas será a vida apenas isso? É sobre isso viver? A gente precisa refletir. Por sinal, na sequência, na seção 4, Vita Activa, o Byung ele chama a Hannah Arendt para a conversa. E a Hannah Arendt ela fala sobre o animal trabalhador, né? E o Byung ele vai aí dialogando com ela a respeito dessa vida ativa. E é interessante, eu destaco já no final, né, na página 50 já, quando ele diz: também aquela solidão da vida contemplativa não se coaduna sem mais com o poder do homem ativo, conjurado sempre de novo por Arendt. Por volta do final de seu tratado Vita Activa, sem querer, Arendt acaba falando a linguagem da vida contemplativa. Ela não consegue ver que precisamente a perda da capacidade contemplativa, que não por último depende da absolutização da vida ativa, é corresponsável pela histeria e nervosismo da sociedade ativa moderna. O Byung ele chama a Hannah Arendt para tentar fazer alguns ajustes nessa ideia da vida ativa, do ser humano enquanto animal que trabalha, para mostrar que essa atividade desse animal que trabalha não é uma virtude plena, perfeita, né? Perceba que o Byung ele está tentando mostrar que a vida ativa ela é boa até certo ponto. Você ter atividade é algo importante. Você ter um preenchimento da sua semana, do seu dia, com atividades produtivas e úteis, é bom, mas até certo ponto, né? E aí o Byung ele vai justamente na linha do que eu estava colocando, né, da questão do apolíneo e do dionisíaco e da questão de como a ausência dessa contemplação acaba fazendo com que nós sejamos acometidos por uma série de sensações e estados que não são nada legais, não são nada agradáveis. É interessante também a gente observar que na seção 5, ainda em cima desse ponto, né, ele começa na página 51 dizendo assim: a vida contemplativa pressupõe uma pedagogia específica do ver. No crepúsculo dos ídolos, Nietzsche formula 3 tarefas, em vista das quais a gente precisa de educadores. Devemos aprender a ler, devemos aprender a pensar, devemos aprender a falar e a escrever. A meta desse aprendizado seria, segundo Nietzsche, a cultura distinta. Aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si. Isto é, capacitar o olho a uma atenção profunda e contemplativa, a um olhar demorado e lento. Esse aprender a ver seria a primeira pré-escolarização para o caráter do espírito. Temos de aprender a não reagir imediatamente a um estímulo, mas tomar o controle dos instintos inibitórios limitativos.
A falta de espírito, falta de cultura repousaria na incapacidade de oferecer resistência a um estímulo. Reagir de imediato e seguir a todo e qualquer impulso já seria uma doença, uma decadência, um sintoma de esgotamento. Aqui Nietzsche nada mais propõe que a revitalização da vida contemplativa. Essa vida não é um abrir-se passivo que diz sim a tudo que advém e acontece. Ao contrário, ela oferece resistência aos estímulos opressivos, intrusivos. Em vez de expor o olhar aos impulsos exteriores, ela os dirige soberanamente. Enquanto um fazer soberano que sabe dizer não é mais ativa que qualquer hiperatividade, que é precisamente um sintoma de esgotamento espiritual. Então o que Nietzsche está dizendo é que essa vida contemplativa ela não faz vistas grossas para as coisas ruins ou opressivas ou ofensivas. Note que quando eu mencionei no começo desse papo que o fato de estarmos numa sociedade do cansaço de desempenho que opera dentro do imperativo do sim, faz com que a gente não saiba lidar bem com o não. Nós não sabemos lidar bem com dores, não sabemos lidar bem com imperfeições, não sabemos lidar bem com fracassos. Até no episódio da Sociedade do Cansaço que eu participei conversando com as meninas lá do Mamilos, eu coloquei assim, né, que inteligência emocional é praticamente um superpoder nesse cenário. Então note o quanto nós estamos distantes de uma excelência no que diz respeito a trabalhar com frustração, com dor, com angústia, com queda, justamente porque a nossa mentalidade ela meio que não admite, ela não dá espaço para esse tipo de coisa, o que também só potencializa os nossos problemas. Na página 55, Byung diz que a crescente positivação da sociedade enfraquece também sentimentos como angústia e luto que radicam numa negatividade, ou seja, são sentimentos negativos. Se o pensamento mesmo fosse uma rede de anticorpos e de proteção imunológica natural, a ausência da negatividade transformaria o pensamento num cálculo. Possivelmente o computador conte de maneira mais rápida que o cérebro humano e, sem repulsa, acolhe uma imensidão de dados porque está livre de toda e qualquer alteridade. É uma máquina positiva, justo por causa de sua autorrelação autista, por causa da falta de natividade. O idiota savant gera aqueles desempenhos que só seria capaz de realizar uma máquina computacional. No impulso daquela positivação geral do mundo, tanto o homem quanto a sociedade se transformam numa máquina de desempenho autista. Poderíamos também dizer que precisamente o esforço exagerado por maximizar o desempenho afasta a negatividade, porque essa atrasa o processo de aceleração. Se o homem fosse um ser da negatividade, a total positivação do mundo teria um efeito que seria nocivo. Interessante que ele diz assim, que segundo Hegel, é precisamente a negatividade que mantém viva a existência. Então, os percalços, as dificuldades, as dores, né? A gente precisa encarar, não é aceitar, é encarar. É vivenciar o luto, é vivenciar as imperfeições, né? O dar errado numa determinada situação. Isso faz parte. E não admitir, não processar, não assimilar essas questões acaba sendo algo também devastador para a nossa saúde, para a nossa integridade. A gente não consegue ter lucidez jogando esse jogo desse imperativo do sim. Eu vou logo destacar aqui a seção 7, que tem como título Sociedade do Cansaço, por sinal, na página 69. Eu dei um salto aqui no livro, proposital, para um ponto que eu acredito que é muito, muito interessante da conversa, que é o seguinte: a sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping. Nesse meio tempo, também a expressão negativa doping cerebral é substituída por neuro... o meu inglês está num nível não muito legal, mas enfim. É um neuroenhancement, ou melhoramento cognitivo. A tradução, melhoramento cognitivo. O doping possibilita, de certo modo, um desempenho sem desempenho. Todavia, há também cientistas sérios que argumentam que será, de certo modo,
irresponsável não utilizar tais substâncias. Então, a gente está numa sociedade do doping, o que significa dizer que nós estamos fazendo uso de substâncias para poder render cada vez mais. Então a gente usa substância para poder render mais num treino, nos estudos, no trabalho, para poder se concentrar mais, né? A gente usa substância para não dormir. E olha a doideira, mano. A gente está sabotando o descanso. A gente está sabotando o sono. Em nome de quê? Em nome de quê? Em nome de uma melhoria de vida, mas que melhoria é essa? Falando assim, de uma forma bem grosseira, digamos assim, bem realista, melhor dizendo, o cara ganha uma grana ralando mais e sabotando sono, descanso, tempo com a família, lazer. E aí o cara adoece, e aí ele se dá conta que vai ter que gastar até mais do que ele ganhou com tratamento, com remédio, com psiquiatra. E aí você fez o quê, mano? E aqui eu não entendo, é óbvio que eu não tô recriminando a busca por acompanhamento profissional. Mas quando isso é uma consequência de alguma coisa que, enfim, é contingente da vida, é uma situação. Mas quando você tá cavando o problema, é uma parada muito insana, né? Pra dizer o mínimo. Na página 76, o Byung fala: o cansaço de esgotamento não é um cansaço da potência positiva. Ele nos incapacita de fazer qualquer coisa. O cansaço que inspira é um cansaço da potência negativa, a saber do não para. Também o sabá, que originalmente significa parar, é um dia do não para. Um dia que está livre de todo para isso. Para falar com Heidegger, de toda e qualquer cura. Trata-se de um tempo intermédio. Depois de terminar sua criação, Deus chamou ao sétimo dia de sagrado. Sagrado, portanto, não é o dia do para isso, mas o dia do não para. Um dia no qual seria possível o uso do inútil. É o dia do cansaço. O tempo intermediário é um tempo sem trabalho, um tempo lúdico, que se distingue também do tempo heideggeriano, que no essencial é um tempo de cura e de trabalho. O cansaço tem um fator de desarme, no olhar longo e lento do cansado, e decisibilidade cede lugar a uma serenidade. O tempo intermediário é um tempo da indiferença, como amizade. Conto aqui do cansaço na paz, no tempo intermediário, e naquelas horas vigia a paz. O espantoso é que ali, na paz momentânea, o cansaço parecia coatuar, na medida em que seu olhar parecia já amenizar as iniciativas de gestos de violência, de briga, ou também apenas de alguma ação hostil, mitigava. Então, assim, o Byung, ele traz aí, né, a ideia de como o cansaço natural, ele é importante e ele deve ser acolhido e ele deve ser vivido, né? Que depois do trabalho, o descanso é o próximo, né? A próxima página é o descanso. É interessante a gente observar que, por exemplo, aquilo que a gente estuda durante o dia, é claro que o processo de aprendizagem ele está rolando ali, mas a coisa da assimilação, né? Daquele conteúdo que foi estudado, que foi lido, que foi exercitado, ele acontece justamente durante o repouso. Quando a gente faz uma atividade física, o repouso é necessário até para o desenvolvimento, né, daquela estrutura. Quem está, por exemplo, querendo um processo de hipertrofia, o descanso é fundamental. Atletas de alto rendimento têm também o tempo deles de descanso. Claro, menos do que uma pessoa comum que faz atividade física como hobby. Mas, mano, o descanso é algo extremamente saudável. Se sentir cansado dentro de um processo de uma atividade rotineira, mas que é uma atividade que respeita os seus próprios limites, né? Se sentir cansado depois de um dia de trabalho, onde você trabalhou e largou o trabalho e depois foi viver outra coisa, foi experimentar a sua refeição,
foi namorar, foi ler um livro, ouvir uma música, deitar, assistir uma série. E é interessante isso, né? Tipo, as pessoas têm às vezes um dia de folga, e nesse dia de folga, às vezes elas são mais produtivas do que num dia de trabalho. Então, cadê o descanso, de fato? Então, são muitas provocações trazidas pelo Byung, são muitas reflexões. Eu espero que, de fato, assim como sempre, lendo Byung, lendo Nietzsche, ou lendo Bauman, ou Camus, Heidegger, Kierkegaard, lendo Sartre, assim como eu sou desafiado a uma autocrítica, a um mergulho aí nesse autoconhecimento, para que eu possa, né, tentar me desenvolver, para que eu possa crescer, amadurecer, evoluir. Eu espero que esse papo ele tenha provocado aí uma série de insights aí em você, para que você não seja engolido, né, por essa loucura, por essa positividade tóxica, por esse imperativo do sim. Mano, não existe fórmula para felicidade, não existe fórmula do sucesso. Eu costumo dizer que o que é felicidade para uma pessoa não é para outra. O que realiza uma pessoa, satisfaz uma pessoa, não satisfaz a outra. E por que você vai entrar num padrão? Porque você vai comprar um best-seller que vai dizer para você qual seria a fórmula universal. Não existe. Não existe. Então, mergulha nessa criticidade, nesse exercício de contemplação da tua própria existência. Eu sei que de repente isso pode estar provocando aí uma espécie de crise existencial, mas que seja, mano. A crise existencial, ela pode ser um momento de dar uma virada. Até porque quando você muda a si mesmo, você acaba mudando o mundo. Se você está bem com você, você vai acabar ficando bem com os outros. Você está em guerra consigo mesmo, dificilmente você vai estar em paz com alguém que está perto de você. Então, eu quero, mais uma vez, motivar você a compartilhar esse conteúdo. Pega esse conteúdo, joga lá no grupo da família, dá um bom dia diferente. Joga lá no grupo da galera da faculdade, os amigos. Vamos escutar o podcast, né, aqui do professor Krauss e vamos provocar as pessoas ao nosso redor a que elas possam, né, filosofar sobre o que estão fazendo, filosofar sobre as questões que são emergenciais. Até porque, como foi dito aqui várias vezes, nós estamos aí vendo pessoas próximas, pessoas conhecidas, pessoas famosas ou anônimos, pessoas queridas, todo mundo passando por algum problema psicológico pesado, embora muitos insistam apenas em manter as aparências de que está tudo bem, né? Então não adianta apelar para a instagramização da vida, né? Essa coisa de ficar usando filtro e editando a vida, mostrando para os outros que está tudo bem, mas muitas vezes nós sabemos a real situação, seja a nossa ou de uma pessoa próxima de nós. Então fica aqui esse episódio do Krausscast, um episódio muito especial. Eu sempre que eu estou muito mergulhado, assim, muito envolvido com uma determinada leitura, eu fico aí, sabe, tipo, fervendo para compartilhar, para falar com as pessoas sobre o assunto. E a Sociedade do Cansaço está muito no hype. Eu espero que a gente possa recobrar a nossa lucidez, que a gente possa aí ter um encontro de conciliação aí entre Apolo e Dionísio, como diria Nietzsche, e que nós possamos aí contemplar, descansar, usufruir da vida, parar na frente da natureza, ver o mar, abraçar uma pessoa, sorrir, mano, fazer uma caminhada, meditar, mano, essas coisas são muito importantes e abastecem a gente de energias que são muito necessárias para viver. Beleza? Então, muita luz para você na sua caminhada. Continua acompanhando aí o professor Krauss nas mais diversas redes. Esse foi mais um Krausscast.